O autor do hino do Cruzeiro não entrava no prédio onde aperfeiçoou a arte que descobriu ainda menino. É uma alegria imensa. Quem sou eu para saber falar? A alegria que está por tudo isso é que eu estou gaguejando. Eu não estou gago não, mas hoje eu estou gaguejando, porque eu estou tão emocionado com essa oportunidade. Para fazer um hino para Cruzeiro tem que ser mesmo um grande poeta, né? Então eu não tinha essa pretensão. Acontece que a marchinha agradou e passou a ser cantada nos auditórios das rádios, que quando a Daí Fito tinha um programa ali na Rua São Paulo, e tinha aquela brincadeira, a turma do Cruzeiro, a turma do Atlético, a turma do América, aquela brincadeira, e isso foi caindo, assim, vamos dizer, no gosto popular. De maneira que eu costumo dizer que essa música veio de Deus. Existe um grande clube na cidade. Oh, meu pai, eu sou Cruzeiro, meu pai. Oh, meu pai. Aquele jogo foi o marco de todo o progresso do Cruzeiro. O senhor teve que fazer alguma manobra extra-campo? Não. Jogo limpo, sem nenhum arranhão. O Cruzeiro ganhou aqui de 6-2. Primeiro tempo estava 5-0. Ora, ganhar do Santos, com Pelé, Coutinho, Mengalves, Zito e outros, de 5-0 no primeiro tempo não era façanha para qualquer um, não. Quando terminou aqui no Mineirão, estava 5-0 no primeiro tempo, parecia que nós estávamos sonhando. Nem mesmo nós não acreditávamos. Quando terminou o primeiro tempo, quando fomos para o vestiário, a própria torcida que tinha lá, 100 mil pessoas, está tudo calado. Assim, pô, será que estamos sonhando? Existe um grande clube na cidade. O Brasil todo reconheceu que havia um time em Minas Gerais, um time excepcional, porque nós ganhamos do Santos 2 partidas, o Santos era a melhor equipe do mundo, com Pelé e a turma toda. O Cruzeiro ganhou de 6-2 no Mineirão, primeiro tempo 5-0, quer dizer, uma coisa inesquecível. E depois em São Paulo, perdi o primeiro tempo por 2-0 e virou, ganhamos 3-2 dentro no Pacaembu do Santos. Então isso foi um acontecimento nacional, né? Quer dizer, o Cruzeiro passou a ser um time querido no Brasil todo, valorizado, e era realmente um grande time. Eu me lembro que nos 2-0 o Pelé pegou uma bola, meteu um chutaço, ela pegou na trave, a trave está balançando até hoje. E saiu fora, não foi gol, né? Então ficou 2-0. Daí a pouco o Cruzeiro perde um pênalti. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: agora eu tenho que fazer outro. Eu tenho que jogar muito mais do que eu estou jogando. Eu acho que um jogador de brio, quando tem um momento ruim, ele tem de crescer em campo, né? Eu acho que esse tipo de reação, tipo de personalidade define muito um grande jogador de um jogador comum. Eu acho que para ser um grande jogador de futebol não basta apenas ter técnica, né? Tem que ter vontade, tem que ter garra, brio. E foi o que eu senti. Eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa importante, né? Então eu comecei a jogar muito mais depois que perdi o pênalti. Aí fiz um gol de falta, e não só eu, o Cruzeiro todo cresceu em campo, empatamos o jogo. E interessante, quando o Cruzeiro fez 2-2, já dava o título para o Cruzeiro. Eu estava lá no meio do povão, lá na arquibancada, gritando para acabar o jogo, porque o Santos pressionando, um jogo terrivelmente difícil. Daí a pouco o Tostão vai na linha de fundo, dribla todo mundo, dá para trás, Natal vem e faz um terceiro. Aí eu gritei, continua. Nós fizemos 9 gols no time de Pelé em 2 jogos. Quer dizer, não era para qualquer equipe, não era para qualquer ataque. E aconteceu. E aquilo sempre eu me recordo, eu gosto de pegar a revista e vejo, assim, leio, inclusive, os lances em relação a isso. É uma coisa que realmente a gente se emociona um pouco. Se o Cruzeiro dos anos 60 conquistou o coração de milhares de torcedores, a Raposa dos anos 70 também teve um brilho especial. Em 73, o time mineiro inaugurou a Toca da Raposa,
um centro de treinamento ultramoderno para os padrões da época. Foi ali que a torcida viu surgir um Cruzeiro tão brilhante como o de Tostão e de Seu Lopes. Aí a gente já estava entendendo mais de futebol, né? Porque eu acho que esse lance de reverenciar o de Seu Lopes, o Tostão, Evaldo, foram jogadores que a gente meio que não viu muito jogar, né? Quando a gente começou a entender um pouquinho de futebol, eles já estavam... O Tostão teve uma saída prematura do futebol por causa do problema do olho. Então ele saiu em 71, 72, a gente tinha 5 anos de idade. Então a gente sabia, né, que tinha que reverenciar mais por uma coisa quase que religiosa, né, de passar assim da família, da imprensa, dessa coisa da cultura mesmo, do futebol mineiro. Então, olha, limpa a boca antes de falar o nome do Tostão, né? Tem esse negócio meio assim, meio quase que religioso. Acho que o jogador, para uma criança, para um garoto que gosta de futebol, né, tem lá seus 8, 9 anos, não existe muita distinção entre ele e o Super-Homem, e o Capitão América, né? O jogador é o super-herói, né? Eu me lembro de me identificar, de gostar muito da figura do Nelinho, assim, que era emblemática nesse time do Cruzeiro da Libertadores. Era um exímio batedor de faltas, era um cara que tinha uma postura de liderança dentro do campo e fazia sucesso com as mulheres. E eu, quero ser igual o Nelinho quando eu crescer. Nelinho. Continua Nelinho. Tá aí. Camisa 4, Nelinho. Cruzeiro 2, Santos 0. 31 minutos. Exatamente 60 segundos após Palhinha inaugurar o marcador. Lance pessoal de Nelinho, camisa número 4. Foi se adentrando, a defesa deixou uma pancada violentíssima de perna esquerda. Era um timaço e eu comecei a me projetar, e o Cruzeiro disputando tudo que era título, e fui à Copa do Mundo. Então o Cruzeiro representa tudo na minha vida, porque foi a base da minha carreira, foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro que eu conquistei os títulos mais importantes, né? Foi onde eu fiquei conhecido para o mundo inteiro. Então eu sou grato até hoje ao Cruzeiro, né? E aqueles jogadores que jogaram comigo na época. O Joãozinho era fera. Todo jogo, o Joãozinho era um show, né? Era um show à parte e tal. Joãozinho, eu acho que é um ídolo muito particular do Cruzeiro, né? Porque ele não estourou assim com a camisa da seleção brasileira. Depois ele foi pro Inter também. Então acho que ele é muito, é muito querido pelo torcedor e muito particular, assim, porque ele jogou em poucos clubes, talvez o Cruzeiro e o Palmeiras, se não me engano. Então realmente eu acho que esse é um das maiores figuras, assim, desse time que a gente presenciou mais, né? Eu não lembro o contra quem, mas um gol que o Joãozinho fez que foi fantástico, cara. Passou por 3 zagueiros, eu acho, se não me engano, 3-2, o goleiro saiu, ele puxou por trás, assim, mandou a bola. Caramba! Intermediária, suspendeu para o seu ataque, tentando o passe para Joãozinho, uma bola longa, corre Joãozinho, está para a ponta esquerda, atenção, acredita na garoto, penetrou na grande área, driblou, vai marcar, driblou o goleiro, chutou no canto, a bola passa, gol! Golaço, gol! 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 Meu pai era motorista de um diretor do Cruzeiro. Era o senhor Carlos Fudete, que foi presidente também do Cruzeiro. Então meu pai um dia chegou para ele e falou: senhor Carlos Fudete, eu tenho um filho que joga bola, mas também tem jeito de o senhor dar um aval para mim? E aí ele foi, deu uma assinatura dele, eu fui treinar. E aquilo foi, eu fui treinar e é uma coisa que deu certo. Joãozinho, roubou de Caçapava, tem Figueroa, tem ângulo atirando, marcando o Joãozinho. Ele roubou de Caçapava, ele tinha ângulo, quando o Manga foi fechado. Joãozinho, 21 minutos e 30, marca para o Cruzeiro, 3 Cruzeiro, 1 Internacional no Mineirão. Em 76, o Cruzeiro chegou ao título mais importante de sua história.
A Taça Libertadores da América era um título ambicionado pelos principais times e que não era conquistada desde 63, com o magnífico Santos de Pelé. O adversário do time mineiro na final foi o River Plate, uma das mais tradicionais equipes do futebol argentino. No primeiro jogo, disputado no Mineirão, deu Cruzeiro 4-1. Na partida de volta, disputada em Buenos Aires, deu River 2-1, o que obrigou à realização de um jogo extra, marcado para o Estádio Nacional de Santiago, no Chile. Depois de estar vencendo por 2-0, o Cruzeiro permitiu o empate do time argentino. Mas quando o jogo parecia tomar o rumo dos pênaltis, uma divina irresponsabilidade acabou levando o título para Belo Horizonte. Eles empataram 2-2 com a gente, nós estávamos ganhando de 2-1, eles fizeram a mesma coisa. Fala que o Raul pediu a barreira, tudo, aí o cara bateu e já saiu vibrando. Aí faltando 2 a 3 minutos, teve essa falta, na linha acertou, ajeitou a bola, quando ele deu uns passos para trás, para correr, para bater, e o goleiro lá medindo a barreira, tudo, eu vim e já bati, já também saí vibrando, que nem o time dele, o rapaz que fez o gol dele. O Zezé falou que eu era irresponsável, que eu era moleque, e queria me bater de todo jeito. O Urlete que entrou no meio, não deixou. Não sei qual a razão dele ficar tão nervoso comigo. Ele falou que era moleque. O Nelinho, aí, se for analisar hoje, eu vejo, tem sentido que o Nelinho era o maior cobrador do mundo, de todo o tempo, né, no futebol. Ali da grande área ali, o Nelinho não errava. Né? E você imagina se eu perco. A conquista de 76 foi uma conquista de muita união, de muita amizade e de muito respeito entre o grupo. E ao mesmo tempo, foi uma conquista muito importante e ao mesmo tempo uma conquista com uma certa tristeza. Porque nesse caminho nós tivemos a infelicidade de perder, né, o nosso amigo Roberto Batata no acidente de automóvel. Logo depois da perca do Roberto Batata, nós tivemos a oportunidade de jogar contra a equipe do Aliança, que praticamente, quando nós estivemos em Lima, nós jogamos contra ele, contra essa equipe, o Aliança, e o Batata tinha tido assim, uma tarde muito feliz e tinha feito 1 gol ou 2 gols nessa partida. E, na volta, né, quando nós chegamos, o Roberto foi viajar e teve a infelicidade, né, do acidente de carro, onde ele faleceu. E não foi um pacto, foi uma coisa divina, tá entendendo? Porque antes de começar a partida, em homenagem ao Roberto Batata, foi colocado, né, rosas, né, com o número 7, enfeitando aquela parte do campo onde ele jogava. Casualidade ou não, né, nós tivemos a felicidade de ganhar de 7, né, onde eu fiz 3 gols e o Jairzinho fez 4. Nós queríamos um título mundial, né, e seria merecido. Perdemos nos últimos minutos, até os 38 minutos, a 0-0, mas jogando debaixo de neve e gelo no campo. Aos 38 minutos fizeram um gol. E aí, o segundo veio em consequência. Aqui em Belo Horizonte, Cruzeiro e Bayern de Munique, foi uma partida